Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Há muitos dias Deus está me dando essa mesma palavra e eu estou postergando, mas tenho certeza que Deus há de falar com você nesse momento. O texto encontra-se em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20, que diz assim: Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu, e mudou de roupa e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa, pediu pão e lhe puseram pão e comeu. Vou explicar para você o que esse versículo tem de importante para nós, mas quero lembrar você que todos os dias estamos aqui, leitura da palavra, entendimento da palavra e oração, é um devocional, uma ótima forma de você começar o seu dia falando com Deus, ou encerrar o seu dia falando com Deus. Quero agradecer todos vocês que têm compartilhado, curtido e principalmente o comentário de vocês. O texto em foco mostra Davi deixando uma situação de sofrimento, de luta e se aliviando, alimentando, indo para a casa do Senhor. Isso é uma coisa muito importante. O texto diz que Davi, depois de cometer um pecado muito grave, vários pecados na verdade, Davi, ele envolve com a mulher que não deveria se envolver. Davi arma uma cilada para essa mulher, para o marido dessa mulher, por nome de Urias, para que ele morresse na guerra e para que, morrendo Urias na guerra, Davi continuasse com a esposa de Urias, Betseba. Então a história é uma história muito feia, é uma história muito chata, muito triste, e muitas pessoas até questionam como é que pode ter deixado esse texto na Bíblia. É aqui que muitas pessoas que se dizem pseudos intelectuais, conhecedores de Bíblia, que vai dizer, porque a Bíblia foi adulterada. Se a Bíblia fosse adulterada, textos como esse, por exemplo, do rei Davi, teria sido excluído da Bíblia. Mas ele está aqui para mostrar a falha, para mostrar o erro. Outro detalhe, um Deus que matava, que fazia a terra engolir pessoas, vai perdoar o pecado de Davi. E muitas pessoas não conseguem entender como isso é possível. Mas o texto vai mostrar bem claro que Deus perdoou, mas a consequência pelo erro de Davi veio, e veio muito grave. Deixa eu resumir a história para você aqui, para a gente concluir o devocional de hoje. No livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 9, eu vou ler para vocês, diz assim: Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Tá? Se você não está sabendo nada que está acontecendo, havia uma guerra em Israel, e então o Urias era um soldado, estava na guerra. Davi, que era o rei, se envolveu com a esposa dele e chamou Urias para que voltasse da guerra. Se Urias voltasse da guerra e ficasse tendo relações com a esposa, então o filho seria dele. Naquele tempo não tinha DNA como tem hoje, né, esse tipo de coisa. Mas Urias volta e não quer entrar a sua esposa, não dorme com a esposa, porque disse, olha, os meus irmãos estão dormindo no sereno e eu não vou entrar a minha esposa. Ele mostrou que era mais fiel do que Davi. Então, como ele não quis entrar a esposa, não ficou com a sua esposa, não teve relação com ela, o plano de Davi não deu certo. Então Davi teve outro plano. O plano de Davi mandou uma carta, o próprio Urias levou a carta, entregou para o comandante, né, daquela guarnição, e ele deveria colocar Urias na frente da batalha. E fez uma coisa muito feia. Combinou que quando o inimigo atacasse, todos iriam recuar, e Urias ficaria na frente sozinho para morrer. Todo mundo sabia dessa cilada,
dessa armação, e é uma história muito feia, muito triste. O problema é que quando Urias morreu, Davi pensou que estava livre, que o problema dele tinha acabado. Deus manda um profeta lá, por nome de Natã. Natã repreende Davi e fala o versículo 9 que eu li. Natã ainda diz assim, olha, Deus vai fazer com você o que você fez oculto, será feito aos olhos. Deixa eu ler para você, porque esse versículo é muito interessante. Versículo 12. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel, perante o sol. Ou seja, todo mundo ficaria sabendo do mal que sobreviria a Davi. O profeta ainda disse, Deus te perdoou, mas por causa do seu pecado, a espada nunca se apartará da sua casa. Olha o versículo 10, olha aqui. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Nós estamos falando aqui só do pecado de Davi e o fato dele armar ciladas para a morte do marido, da mulher de que ele estava tomando. Isso faz a situação ficar muito complicada. Mas e aí? A mulher estava grávida, esperando um filho de Davi, e o profeta diz, até o filho que ela está esperando morrerá. Diz a Bíblia que o filho adoeceu. E Davi, é aqui que eu quero focar com você. Quando o filho de Davi com Betseba, que era esposa de Urias, fica doente, olha só o que Davi faz. Versículo 16. Primeiro, Davi buscou ao Senhor. Segundo, ele passou a noite toda prostrado em terra. Davi jejuou e diz a Bíblia que a criança morreu no 7º dia. Então as pessoas conversavam com Davi, queria dar alguma coisa para ele comer, ele não respondia, ele não comia, ele estava muito triste porque ele sabia que aquela criança estava doente e morreria por sua causa, por causa do seu pecado. Mas Davi percebeu que a criança havia morrido. No versículo 18 do capítulo 12 de 2 Samuel, eles ficaram preocupados, porque como falaria para Davi que a criança havia morrido? Porque enquanto a criança estava só doente, Davi estava muito mal. Mas então Davi percebeu pelo comentário, pelo gesto que eles estavam fazendo, que a criança já havia morrido. É nessa hora que Davi, ele se levantou, se lavou, ungiu, mudou de roupa, entrou na casa do Senhor, adorou ao Senhor, voltou para sua casa, pediu pão e comeu. Os servos de Davi ficou muito preocupado e disse, o que é isso? Eles ficaram sem entender a situação. E Davi responde para ele, eu vou ler para vocês que é interessante o versículo 21, e disse-lhes seus servos, que é isto que fizestes? Pela criança viva jejuastes e chorastes. Porém, depois que morreu a criança, te levantastes e comeste pão? Os servos agora tiveram coragem de peitar Davi e perguntar para ele, o que é isso? O que está acontecendo com você? Versículo 22. E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim? Ou seja, Davi disse, olha, Deus fez o que ele tinha que fazer e eu não tenho outra alternativa. Então Davi deixa aquela situação de depressão, aquela situação de opressão, os problemas que estavam oprimindo Davi, ele deixa para trás e vai seguir a sua vida, porque não tinha nada mais que ele pudesse fazer. Aprenda com Davi. É por isso que Davi venceu várias ou todas as batalhas que ele teve. Ele teve várias lutas, porque aqui para frente houve muitos problemas na casa de Davi, que eu nem vou falar para vocês aqui. Mas Davi sabia dar a volta por cima. E aqui Davi mostra que
que ele tinha um conhecimento de Deus, ele tinha um conhecimento de vida. Quando ele percebe que não tinha mais recurso, então ele vai seguir a sua vida. Não fique presa ao seu passado. Não deixe coisas que estão além do seu domínio, além do seu controle, além das suas mãos, atrapalhar a sua vida. Não fique se remoendo, se amargurando, se lamentando por coisas que você não pode fazer nada. Levante a sua cabeça, não importa o que você tenha passado, os traumas que você tenha vivido, Deus é maior. Segue a sua vida. Aqui no versículo seguinte, Davi foi consolar a mãe da criança, que virou sua esposa. Então é isso que nós temos que aprender a fazer. Deixar os problemas que não estão mais nos nossos controles, que não estão nas nossas mãos. Aquilo que você pode fazer, vai e faça. Mas aquilo que não depende de você, deixe nas mãos do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, eu te apresento todas as pessoas que estão orando comigo, aquelas, Pai, que porventura estejam presas ao passado, esteja com algum problema, esteja, meu Pai, carregando problemas que elas não conseguem resolver, Pai. Tudo aquilo, Pai, que pertence a nós, que depende de nós. O Senhor nos dá força para resolver, para resistir. Mas aquilo, Pai, que está fora do nosso controle, nós entregamos nas mãos do Senhor. Livre essa pessoa de toda a opressão, de toda a opressão, de toda a amargura, de toda a tribulação, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.